Bem, amigos, falemos sobre a lição número 3, a lição que fala sobre o Evangelho Eterno. O verso óleo dessa semana está em Apocalipse capítulo 14, verso meia dúzia, que diz: "E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o Evangelho Eterno, para proclamar àqueles que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo." O Evangelho Eterno é um Evangelho universal. Por isso, o grande pregador Charles Spurgeon, que pregou a mais de 1 milhão de pessoas no passado, ele disse: "Eu agradeço muito a Deus, bendigo o seu nome, por ter me dado um Evangelho Eterno para que eu possa pregar aos pecadores mortos e ressuscitá-los das trevas para a luz do Evangelho." Um Evangelho que está à disposição do mais vil de todos os pecadores. Por isso, esse Evangelho tem um conteúdo de que há um Deus poderoso, Criador. Um conteúdo de que existe um Deus que é um Deus Salvador. E, por fim, um Deus Redentor que quer buscar os seus filhos para a eterna redenção da vida eterna. Quando Moisés deu instrução para o povo que estava para entrar na terra prometida, ele fez questão de frisar: vocês vão entrar na terra prometida. Nessa terra existem povos que adoram muitos deuses, mas vocês só vão adorar o único Deus, que é o Senhor. Aquele que vos tirou da terra do Egito como um forte e poderosa, que os levou em suas asas como uma águia leva os seus filhotes. A esse Deus vocês devem reverenciar. No discurso que Moisés estava dando ao povo, ele estava simplesmente dizendo que o verdadeiro Deus deveria ser a prioridade assim principal na vida daquelas pessoas, das suas ocupações, das suas mentes. A jovem nação havia sido liberta da cultura egípcia, que adorava muitos deuses, e que agora eles estavam entrando na terra de Canaã. Os cananitas eram conhecidos também por serem politeístas, eles adoravam muitos deuses. Havia o Deus da fertilidade, havia o Deus das jornadas, havia o Deus da caça, o Deus da chuva, o Deus da guerra. E Moisés disse: nenhum desses deuses vocês devem adorar. Moisés preveniu e insistiu de forma veemente para que os israelitas evitassem o perigo de abandonar o Deus do céu, porque isso simbolizaria uma tragédia para a jovem nação. Essa interpretação que dava para que Deus fosse o principal na vida dos israelitas era uma necessidade para que eles pudessem ter sucesso na terra que eles iriam conquistar. Por isso Moisés estendeu a sua expressão: o Senhor é o único Deus, dizendo em Deuteronômio 6, verso 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, porque só Ele é o Senhor. Essa atitude de adorar ao Deus Criador ficou como uma identidade espiritual do povo de Deus. Quando o povo em redor olhasse para o povo de Israel, deveriam saber, pelas conquistas e pelo poderio que eles possuíam, que eles tinham um Deus maravilhoso. E aconteceu isso. Quando o povo entrou na terra e fizeram o que Moisés ordenara, eles tiveram uma reação positiva, porque as pessoas tinham medo. Quando eles chegaram perto de Jericó, as pessoas sabiam. A prostituta Raabe disse para os espias: nós temos ouvido o que Deus tem feito com as nações pelas quais vocês passaram. E o povo de Jericó tem muito medo de vocês. O temor do Senhor está sobre a nação de Jericó. Por isso, era importante que o povo de Israel se tornasse um povo com uma identidade de adoração ao único Deus verdadeiro e poderoso. Quando o general Pompeu, o general romano, invadiu Jerusalém, ele queria saber, ele queria conhecer o Deus dos judeus, o Deus que havia possibilitado tantas vitórias para aquele povo. Ele entrou então no templo para a consternação do sacerdote. Ele perguntou ao sacerdote: onde está o Deus dos judeus? E os sacerdotes ficaram calados. Ele entrou no lugar santo, procurando um ídolo. Entrou no lugar santíssimo. Tudo o que ele achou foi a arca com a tábua dos 10 mandamentos. E uma tábua sobre esta arca, que era chamada de propiciatório, em cima da qual havia a figura de 2 anjos, cujas asas se tocavam. O general Pompeu procurou por todos os cantos e não achou um ídolo que pudesse representar o Deus dos israelitas. Ele perguntou a um sacerdote: onde está o Deus dos judeus? E o sacerdote apontou para o peito e disse: ele está aqui em nosso peito.
Assim, o general Pompeu deu a esse Deus o nome de o Deus invisível dos judeus. Pediu desculpas e saiu do templo de Jerusalém. Foi assim que a identidade dos judeus foi conhecida, como sendo adoradores do Deus invisível. Essa identidade espiritual foi assumida nos dias de hoje, desde 1844, foi assumida pelos adventistas como sendo a identidade de adoração. Os adventistas do sétimo dia, através das 3 mensagens angélicas, e assumiram essa identidade espiritual, porque estas 3 mensagens angélicas, elas mostram a missão da igreja, porque descrevem o ponto central do nosso evangelismo, ao proclamarmos seu conteúdo, que diz que devemos adorar o Deus Criador nessas palavras. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. A observância do dia do Senhor nos leva a essa adoração. Essa é a identidade da igreja, a identidade que prega as 3 mensagens angélicas. Ellen White escreveu no livro Mensagem Escolhida, volume 2, página 150, Deus está provando o seu povo para ver quem será leal aos princípios de sua verdade. Nossa obra deve ser proclamar ao mundo a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Essa é a nossa missão, essa é a nossa identidade. O estudo dessa semana vai focalizar o Evangelho do Reino, o Evangelho eterno. A nossa identidade está contida nas 3 mensagens angélicas. Deus nos abençoe para entendermos e nos envolvermos nesta missão que define a nossa identidade em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que haja uma semana feliz em nome de Jesus. Amém.